E se eu te dissesse que, enquanto muita gente estava com medo de investir no mercado imobiliário em 2026, os imóveis silenciosamente continuaram a bater a inflação? Isso não é intuição, isso é dado, é fato. E hoje eu vou te mostrar por que o imóvel brasileiro segue sendo, ano após ano, um dos ativos mais confiáveis para quem quer construir patrimônio de verdade, mesmo num cenário com juros altos, instabilidade econômica e até incertezas eleitorais. Se você já teve dúvida se vale a pena investir em imóvel em 2026, fica aqui, porque esse vídeo foi feito especialmente para você. Ao longo desse vídeo, você vai entender 3 coisas que vão mudar a sua forma de olhar para o mercado imobiliário agora. Primeiro, por que o preço dos imóveis subiram mais do que a inflação nos últimos 12 meses? E o que esse número revela sobre o nosso futuro? Não é coincidência, é uma tendência que já dura anos e tem razões estruturais muito claras. Segundo, quais cidades e quais tipos de imóvel estão valorizando mais em 2026? Tem muita gente perdendo dinheiro por escolher errado e tem gente ganhando muito por escolher certo. Eu vou te mostrar a diferença. Terceiro, a reflexão mais importante que qualquer investidor precisa fazer antes de tomar uma decisão nesse mercado e que a maioria ignora. Isso pode ser o divisor entre um patrimônio sólido e uma dor de cabeça por anos. Seja muito bem-vindo. Se você chegou até aqui, provavelmente você é alguém que leva muito a sério a sua construção de patrimônio, ou está começando a levar, e é exatamente esse tipo de pessoa que eu quero ter aqui comigo nesse canal. Aqui eu falo sobre mercado imobiliário de forma direta, reflexiva e, acima de tudo, honesta, sem romantismo, mas também sem deixar passar nenhuma oportunidade. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faz isso agora. Ativa o sininho também. Aqui a gente traz análises de mercado com dados reais, com reflexões práticas e tudo que você precisa para conseguir tomar decisões mais inteligentes com o seu dinheiro. Muito bem, agora deixa eu te mostrar por que os números de 2026 estão nos dizendo. E mais importante, o que eles significam de verdade para quem quer investir, utilizando a cabeça. Os números que você precisa conhecer. Vamos lá. Vamos começar pelos dados mais importantes. Nos últimos 12 meses, o índice FIPZAP acumulou alta de 5,63%, superando tanto o IGPM, que registrou apenas um aumento de 0,61%, quanto a inflação ao consumidor medida pelo IPCA, que ficou 4,62% no mesmo período. Isso significa que o imóvel entregou ganho real, não apenas preservou o valor, mas cresceu acima do custo de vida. Parece simples, mas pensa no que isso representa na prática. O seu dinheiro aplicado em tijolo comprou mais poder de compra do que se estivesse parado sob a corrosão da inflação. E esse movimento não é acidente, é a valorização dos imóveis superando a inflação de forma consistente desde 2022. Estamos falando de um ciclo de quase 4 anos de valorização real. E para 2026, a expectativa de especialistas é que essa tendência se mantenha, marcando o 5º ano seguido com valores acima da inflação. E se esse dado já te surpreendeu, vou te pedir o seu like aqui. Isso ajuda o canal a levar a informação para muito mais gente. E por que os preços continuam subindo, mesmo com juros altos? Você está se perguntando. Aqui está a reflexão que poucos fazem. A maioria das pessoas olha para a Selic elevada e pensa, juros altos, imóveis parados. Mas o mercado imobiliário brasileiro não funciona desse jeito. Existem forças muito mais profundas puxando os preços dos imóveis. O aumento do custo da construção, ele tem um papel relevante na formação dos preços dos imóveis. E eu falo que o presidente do Sinduscon de São Paulo acredita que essa pressão deva continuar. E ele cita que a escassez de profissionais qualificados, o que a gente já sente na prática, e a necessidade de oferecer salários mais altos, que
é uma situação econômica, favorece para essa retenção. Em outras palavras, construir está mais caro, e quando construir é mais caro, o imóvel pronto inevitavelmente vale mais. Existe também um fator de demanda estrutural que não para. O Brasil tem um déficit habitacional gigantesco. A intenção de compra de imóveis atingiu a marca histórica de 50%. Um em cada 2 brasileiros quer comprar um imóvel. E essa pressão de demanda não some porque a Selic subiu. Ela apenas se reorganiza. E quando os juros caem, bum, ela explode. O mapa da valorização, qual é? E aonde que estão as maiores oportunidades? Nem todo imóvel valoriza igual. E esse é um erro clássico do investidor iniciante, tratar o mercado imobiliário como algo homogêneo. A valorização imobiliária em abril de 2026 foi abrangente. Ela atingiu 55 das 56 cidades monitoradas pela pesquisa. Mas os números por cidade contam histórias muito diferentes. No topo do ranking de preços por metro quadrado, entre as principais capitais, quem se chuta? Vitória, Espírito Santo, aparece com um valor mais elevado, cotado a quase 15 mil reais por metro quadrado, seguindo por Floripa, lá em Santa Catarina, com aproximadamente 13.200 reais por metro quadrado. E São Paulo na sequência, um pouco mais de 12 mil reais por metro quadrado. Cidades que há 10 anos, por exemplo, quase ninguém colocaria numa lista de investimentos que liderariam uma valorização nacional. E tem outro movimento, silencioso acontecendo fora do eixo tradicional. Fortaleza com alta de 1,33%, Vitória, que já falei, 1,21%, Natal, 1,17%. Essas concentram os maiores aumentos mensais, enquanto que no acumulado do ano, Belém, quase 5%, Manaus, acima de 3%, superando com folga grandes centros, indicando o quê? Que uma migração de capital para mercados com maior potencial de valorização está acontecendo de forma relativa. Esse é um dado que poucos investidores sabem ou que poucos investidores se preocupam. Compartilhe esse vídeo com alguém que está pensando em comprar um imóvel. Você pode fazer toda a diferença na escolha certa. O perfil do imóvel que está vencendo o mercado, ele vai além da localização. E o tipo de imóvel importa muito. Os dados de 26 são muito claros sobre isso. O comportamento dos preços por tipologia mostra que apartamentos menores têm maior liquidez e valorização. O metro quadrado para um dormitório custa em média quase 12 mil reais, enquanto unidades de 2 dormitórios apresentam o menor valor médio, um pouco mais de 8.700 reais. O imóvel compacto tem mais liquidez, é mais fácil de locar, mais fácil de vender. E um outro ponto, atende a uma demanda que só cresce ano após ano. Com a dificuldade de comprar um imóvel por conta dos juros altos, mais pessoas buscam o aluguel. E se a quantidade de imóveis disponíveis não acompanha essa demanda, pronto, os preços sobem. Ou seja, o compacto bem localizado tem 2 vetores de valorização ao mesmo tempo: o preço de venda e a renda de aluguel. Esse é um assunto que eu falo com muita frequência em conversas e aqui no canal também. E a reflexão que todo investidor precisa fazer antes de ir para a grande entrega de ouro deste vídeo. Eu preciso te provocar uma pergunta. Por que você está investindo? Se a sua resposta for para ganhar dinheiro rápido, o imóvel talvez não seja o melhor caminho no curto prazo. Para os investidores, o cenário de 26 exige análise cuidadosa. A renda fixa oferece retornos atrativos com 14%, ou até mais ao ano com baixo risco, e eleva o custo de oportunidade do investimento imobiliário. No entanto, imóveis bem localizados continuam sendo uma opção muito sólida para um ponto importante: diversificação patrimonial e proteção contra a inflação no longo prazo. Mas se a sua resposta for: quero construir patrimônio real que proteja minha família, pronto. Que valoriza ao longo do tempo, pronto. E que eu possa deixar como herança, pronto. Então, o imóvel é exatamente o que você precisa. Me conta aqui nos comentários, você investe ou pretende investir em imóveis este ano de 2026? Qual é o seu maior medo nesse mercado, neste momento? Tudo que eu te mostrei até agora é importante.
mas existe outra reflexão que vai muito além dos números, das cidades e também da tipologia dos imóveis. Existe algo que o mercado imobiliário representa num país como o Brasil, que pouquíssimas pessoas estão parando para pensar e analisar. E é isso que eu preciso te dizer agora. No Brasil, o imóvel nunca foi só investimento. Ele é um símbolo de segurança, de estabilidade e principalmente de conquista. Diferente de ações, criptomoedas ou fundos, o imóvel é tangível. Você pode tocar nele, você pode morar, pode locar, pode deixar para os filhos. Num país com um histórico de crises econômicas, hiperinflação e instabilidade, o brasileiro aprendeu na prática que o tijolo realmente protege. O desempenho recente indica que o imóvel segue como um dos ativos mais resilientes do mercado brasileiro, preservando o valor mesmo em cenários com a macroeconomia desafiando. O verdadeiro ouro do investimento imobiliário não está na valorização de 5,63% ao ano, que eu falei no começo do vídeo. Ele está na consistência, está no fato de que, ano após ano, crise após crise, o imóvel bem escolhido continua em pé, literalmente e financeiramente. O preço dos imóveis em 26 revela um mercado menos dependente de alta generalizada e mais orientado por uma seleção estratégica. Quem entende isso não pergunta se devo investir em imóvel, mas sim em qual imóvel eu devo investir. Os dados de 2026 são claríssimos. O mercado imobiliário brasileiro segue valorizando acima da inflação, com oportunidades reais em regiões emergentes e no segmento de imóveis compactos, principalmente. O cenário é desafiador, mas desafiador para quem não está se preparando. Para quem se informa, é exatamente nesses momentos que se constroem os maiores patrimônios. E se você quer continuar acompanhando o mercado imobiliário com dados reais e reflexões práticas, vem aqui a dica de ouro. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Até o próximo!